nós estamos estudando o não de Deus. E essa é uma série bastante complicada, porque é uma série feita exclusivamente para mexer em pontos nervosos da nossa vida. Porque, como eu já disse aqui várias vezes, nós não lidamos bem com não. Desde criança, e não importa a idade que você tenha, nós gostamos de ter os nossos pedidos atendidos, nós gostamos de ter as nossas vontades satisfeitas. Isso é inerente a qualquer ser humano. E isso faz parte do fato de nós sermos humanos. Mas nós sabemos, e conforme nós vamos vivendo, nós reconhecemos que por várias vezes Deus nos diz não. Simplesmente não. São momentos em que nós oramos e a resposta para a nossa oração é não, não vou fazer. Momentos na vida em que nós precisamos de um milagre e simplesmente o milagre não acontece. E você já deve ter histórias assim, eu tenho histórias assim. Todos nós temos e ainda teremos histórias e momentos em que nós precisamos de uma intervenção divina e a intervenção divina simplesmente não acontece. Ou se acontece, não acontece do jeito que nós esperamos. É o momento em que Deus diz de uma maneira muito clara para mim e para você, não. Mas eu gostaria de lembrar alguns pontos que, conforme a gente for ver, você vai dizer, isso é óbvio. Isso é óbvio quando nós lemos. Mas quando nós vivemos isso, esses pontos não são tão claros em nossa vida. O primeiro ponto que eu gostaria de lembrar a você é que é Deus. Aí você diz, não diga que Deus é Deus. Mas você já parou para pensar no que está implícito nessa frase? Se Deus é de verdade Deus, conforme a Bíblia diz que Ele deve algum tipo de satisfação a mim e a você? Não, não deve. Porque se Ele é Deus, por ser Deus, Ele pode fazer as coisas do jeito dele, na hora que Ele quiser, com quem Ele quiser, quando Ele quiser, porque Ele é Deus. Uma pessoa só poderia discutir com Ele em pé de igualdade se tivesse o mesmo poder, a mesma capacidade, o mesmo conhecimento que Ele. Nós não temos. Claro que quando eu olho e vejo Deus é Deus, claro que é. Mas você já imaginou o que significa isso na sua segunda, terça, quarta-feira? Significa que se Ele é Deus e é o Deus da sua vida, Ele vai fazer na sua vida e através da sua vida o que Ele quer. E, inclusive, se Ele é Deus de verdade, tem o direito de fazer sem pedir autorização para você. Então significa que se você acordou num dia ruim e Ele quer você, mesmo você tendo acordado num dia ruim, o problema é seu. Você se adequa à vontade dEle. Alguns poderiam dizer, não, mas esse é um Deus mimado. Não, esse não é um Deus mimado. Esse é um Deus que é Deus, que faz as coisas do jeito que Ele quer, pelo simples fato de ser Deus e ponto final. Outra coisa importante, segundo ponto que eu gostaria que você se lembrasse. Nós não somos Deus. Nós não somos. Você sabia disso? Mas você já notou que nós vivemos como se fôssemos? Porque é assim, quando tudo está legal, quem é que manda na sua vida? Quando tudo está legal, de verdade, vai. Quem é que manda em você? Você mesmo. Eu mesmo mando em mim quando tudo está legal. A gente só reconhece que nós não somos deuses quando alguma coisa sai do controle. Aí nós caímos na real e pensamos, opa, é melhor até orar, porque eu preciso recorrer a Deus. E Deus vira apenas aquele cara que a gente recorre no momento em que Ele nos lembra que nós não somos deuses. Porque nós gostamos de viver como se nós fôssemos deuses. Nós queremos satisfeitas as nossas vontades, nós queremos as coisas do nosso jeito, nós queremos as coisas exatamente na hora que nós queremos. E se alguma coisa vem com algum ponto diferente daquilo que nós pedimos, nós brigamos, nós reclamamos, nós fazemos o maior carnaval, porque nós achamos que nós somos deuses. Nós podemos até não afirmar isso, mas nós vivemos como se fôssemos. Nós vamos fazendo as coisas sem pedir a opinião de Deus para absolutamente nada. E aí a gente faz, e depois de ter feito tudo, aí nós pedimos apenas para
que Ele abençoe. E às vezes, algumas orações pedindo para que Deus abençoe, é apenas um pedido para que Deus dê um aval e assine aquilo que nós já fizemos do nosso jeito, de acordo com aquilo que nós queríamos. E aí a gente faz todo o nosso planejamento, de acordo com a nossa vontade, de acordo com aquilo que a gente pensa, e aí diz: Senhor, dá para dar uma assinadinha nesse relatório aqui? Porque eu preciso do aval do Senhor, para que o Senhor libere as bênçãos celestiais. Mas olha, aí Deus pega o projeto e diz: não gostei disso. Não, Senhor, eu não perguntei se o Senhor gostou ou não gostou do projeto. Eu estou apenas pedindo que o Senhor assine o projeto para que ele saia do jeito que eu escrevi. Nós não somos esse Deus. E terceiro, nós, além de não sermos Deus, nós não gostamos de Deus ser Deus e nós não. A gente não gosta disso. Porque essa é uma parte muito ruim da realidade. De saber que, por exemplo, você não vai morrer a hora que quiser. A gente não tem nenhum controle sobre ele. Ou alguém aqui consegue garantir para mim hoje, quando morre? Para a gente já marcar assim: ó, não marca nada para tal dia, que tal dia é meu velório, hein? Alguém aqui, sabe? Para já adiantar, porque daí a gente já marca na agenda. Olha, eu estou pensando em bater com as 10 aqui, sei lá, dia 20 de setembro, eu estou sentindo que dia 20 de setembro, lá pela hora do almoço, fui. A gente já não marca nada para tarde. Ou então, se a gente não gostar de você, a gente já marca um churrasco, já para comemorar, já faz alguma coisa. A gente não tem esse tipo de controle, nós não gostamos disso. Você já parou para pensar que você pode, se Deus assim quiser, ter a sua vida completamente transformada amanhã de manhã? Mas completamente transformada mesmo. Não é aquela transformação assim: você vai sair do seu emprego, mas você vai arranjar um outro emprego, então ao invés de você ter que dirigir para lugar X da cidade, você vai ter que dirigir para lugar Y. É apenas uma pequena mudança de percurso. Não, se Deus quiser, Ele pode mudar completamente a sua vida amanhã de manhã, para que chegue amanhã à noite e você diga assim: meu Deus, o que é que o Senhor fez? Ele pode fazer isso se Ele quiser. E nós não temos nenhuma garantia de que isso não vai acontecer. Nenhuma. Nós não gostamos disso, porque nós gostamos da zona de conforto. Um dos grandes argumentos usados pela serpente, quando nós pecamos lá em Gênesis 3, no início da história, foi: vocês, se comerem da árvore do conhecimento do bem e do mal, sereis como Deus. Você lembra que a maior tentação para Eva e para Adão foi: você vai ser como Deus. É o grande desejo, é a grande satisfação de qualquer ser humano. Eu vou poder viver de maneira independente, eu não vou precisar depender de ninguém. Quem não quer isso? Quando a serpente diz isso para Eva, ela é completamente seduzida. Eu vou ser como Deus, não vou precisar prestar conta de absolutamente nada. Ela entrou nessa ladainha, ela se tornou independente de Deus, isso é verdade, só que isso significou para ela e para qualquer ser humano a morte. Nós morremos e ficamos longe de Deus, e é por isso que Deus manda Jesus para morrer em nosso lugar, para nos reconectar com Deus e dizer: vocês não sabem viver de maneira independente, porque de maneira independente vocês morrem. Vocês vão eternamente e vão mofar no inferno. Aí vem Jesus, pega todo o nosso pecado é lançado nele, ele morre, e quando Deus aceita o sacrifício, ele ressuscita, porque não há mais morte. Mas você não pode se esquecer, toda essa besteira começa quando a serpente diz para Eva: você vai ser como Deus. Nessa série, nós já vimos Deus dizer não para Davi. Davi tinha pecado, e como consequência do pecado dele, Deus disse para ele: não. Nós já vimos Deus dizer não para o apóstolo Paulo, para que Paulo pudesse reconhecer a graça de Deus, que era suficiente. E hoje nós vamos ver Deus falando não para alguém um pouquinho mais importante do que Davi, e do que Paulo, e do que eu e você. Nós vamos analisar hoje o caso Jesus Cristo. Porque, caso você não saiba, Deus já falou não até mesmo para Jesus. Mas antes, não vamos nem levar em consideração por enquanto quem Jesus era. Vamos imaginar apenas que Jesus era um simples mortal vivendo sobre a terra, um cara que você conheceu e que era apenas mais um cara. Vamos esquecer apenas por um tempo
que Jesus é o Filho de Deus, que Ele é o próprio Deus. Vamos esquecer isso, vamos tentar analisar o cara, se você não soubesse quem ele é de verdade. Porque a Bíblia diz algumas coisas interessantes sobre Jesus Cristo e algumas coisas interessantes que Ele fez. Veja, por exemplo, João 21, versículo 25. O escritor do Evangelho de João diz assim: Jesus fez também muitas outras coisas. Ele está terminando de escrever o Evangelho, ele diz: olha, o que eu escrevi aqui para vocês é apenas uma parte do que Jesus fez. Eu fiz uma seleção de tudo aquilo que Jesus realizou enquanto estava aqui. Mas Ele fez muitas outras coisas. E se cada uma delas fosse escrita, eu penso que nem mesmo no mundo inteiro haveria espaço suficiente para os livros que seriam escritos. João está olhando para Jesus, ele tem que escrever um Evangelho, contando ou resumindo a vida de Jesus, e ele faz então várias escolhas. Ele tem muitos milagres para contar, mas ele seleciona alguns milagres para mostrar aquilo que ele queria mostrar para aqueles leitores. O que significa dizer que, se ele tem 10 milagres para contar, ele escolhe: puxa, desses 10, não vai dar para colocar esses 10 no livro, então vamos contar 2 desses. Daí desses outros 10, a gente pega mais um. Desses outros 10, a gente pega mais 2, para tentar dar mais ou menos uma visão de quem era Jesus. Significa dizer que o escritor de João teve que abrir mão de muitas histórias, muitos milagres e muitos acontecimentos diretamente ligados a Jesus. Ele diz: eu penso que se a gente fosse colocar no papel tudo que Jesus fez na vida de todas as pessoas, o que isso significou, as transformações que vieram através disso, nós não teríamos espaço para os livros que seriam escritos. Esse é um cara que, veja, mesmo que você não analisar que ele seja o próprio Deus, é um cara interessante. É um cara que você, poxa, seria legal conhecer esse cara. Em Lucas 4, versículo 18 e 19, Jesus faz uma declaração sobre o ministério dele. E ele diz assim: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu para pregar boas novas aos pobres. Isso Jesus fez muitas vezes. Jesus valorizava de maneira clara os pobres, aqueles que eram desfavorecidos. Ele me enviou para proclamar liberdade aos presos, recuperação da vista aos cegos, para libertar oprimidos e proclamar o ano da graça do Senhor. Note que a pregação de Jesus e a ação de Jesus eram muito interessantes. Quem não gostaria de um cara que tem como alvo do seu ministério fazer isso que ele está dizendo que veio fazer? Dar vista aos cegos, liberdade aos cativos, trazer uma nova perspectiva aos pobres. Quando você olha para Jesus nessa perspectiva do que ele está falando sobre o ministério dele, é interessante. É um cara legal. Ele é melhor do que eu e você. E nem precisamos analisar o fato de ele ser o próprio Deus. Analisando o que ele simplesmente fez, você diz: é um cara bom. Em Marcos 6, versículo 56, está escrito assim: e aonde quer que ele fosse, povoados, cidades ou campos, as pessoas levavam os doentes para as praças, suplicavam-lhe que pudessem pelo menos tocar na borda do seu manto, e todos os que nele tocavam eram curados. Entendeu por que João está dizendo que se a gente fosse escrever tudo o que Jesus fez, não caberia em lugar algum? Porque Marcos, o evangelista, está dizendo: quantos eram curados os que tocavam em sua borda? Todos. Na borda do seu manto. Todos. E o próprio texto diz: aonde quer que ele fosse, sejam povoados, cidades ou até mesmo no campo, eles levavam os doentes para as praças. Imagine se Jesus vivesse em Piracicaba. Você tem um doente na sua casa, na sua família, você pega esse doente, você sabe onde Jesus vai passar, levam todos os doentes para lá, e conforme Jesus vai passando, esses doentes vão tocando nas roupas de Jesus, e eles vão sendo curados. Quantas histórias nós teríamos de cura
depois de uma passagem de Jesus, por exemplo, lá na Praça José Bonifácio? Seriam inúmeras histórias. Nós estamos diante de um homem que, mesmo que você não acredite que ele é o próprio Deus, ele é um bom cara. Esse cara, se você vai analisar tudo que ele fez, que ele merece ser Deus, sim ou não? Ele merece sim. Porque se o não de Deus ou o sim de Deus tem a ver com o merecimento, então nós estamos diante de alguém que merece um sonoro sim de Deus. Estamos diante de um cara, porque se você olha para Davi, lembra da história de Davi 2 domingos atrás? Ele era pecador, ele ouviu um não de Deus, porque ele tinha pecado, ele tinha assassinado, ele tinha adulterado. Então quando você vê um cara como Davi, ouvindo o não de Deus, você pensa, mas também, depois do que ele fez, ele adulterou com uma mulher que não era dele, engravidou essa mulher, para encobrir essa história, assassinou o marido dessa mulher. Então, o não de Deus, para um cara como esse, soa para os nossos ouvidos assim, se eu também adulterar e matar alguém, eu acho que eu mereço um não de Deus. Aí a gente falou de Paulo. Paulo era um grande perseguidor da igreja. Deus coloca um espinho na carne dele para o resto da vida. Fica mais ou menos assim para a nossa imagem. Mas também é para pagar um pouco de tudo que ele tinha feito até então. Ele tinha perseguido os cristãos. Ele era um grande crápula. Agora ele se converte e fica tudo bem. Não. Agora ele se converte, Deus coloca um espinho na carne dele, e então, como consequência disso, ele ouve um não de Deus, mas também ele não era um cara bom. Esse tipo de argumento não cabe agora em Jesus. Porque, segundo a própria Bíblia diz, Jesus era um cara perfeito. Não era alguém que a gente poderia olhar e falar, mas também depois daquilo que ele fez, o não era a coisa mais justa para que ele ouvisse. Esse cara, se o merecimento estivesse em questão, é um cara que tem que ouvir de Deus sempre sim. Ele é totalmente obediente, ele é totalmente submisso à vontade do Pai, ele cura as pessoas, ele prega aquilo que deve ser pregado, a vida dele é exemplar. No entanto, o texto que nós vamos ler, e que muitos aqui conhecem, mostram que a ação de Deus é um pouco diferente. O texto que nós vamos ler está no Evangelho de Marcos, capítulo 14, a partir do versículo 32 até o versículo 46, e diz assim: Então eles foram para um lugar chamado Getsêmani, e Jesus disse aos seus discípulos: Sentem-se aqui enquanto eu vou orar. E ele levou consigo Pedro, Tiago e João, e começou a ficar aflito e angustiado. E lhes disse: A minha alma está profundamente triste, numa tristeza mortal. Fiquem aqui e vigiem. Lembre-se que esse texto acontece logo após a última ceia. Jesus acabou de ceiar com os discípulos. Aconteceu aquele caso de que ele diz para Judas fazer o que Judas tinha que fazer. Nesse momento a traição já está acontecendo. Daqui a algumas horas os guardas vão chegar e vão prender Jesus. Jesus já sabe disso, então já antevendo, ele vai para um jardim, um lugar mais ou menos tranquilo, e ele tinha como alvo para aquele momento orar. Mas a Bíblia diz que enquanto Jesus orava, ele começa a passar por alguns sentimentos que são muitos conhecidos de cada um de nós. A Bíblia diz que ele começa a orar, e ele então passa a perceber que a sua alma está profundamente triste, porque ele começou a ficar aflito e angustiado. Eu não sei quanto a você, mas eu consigo lembrar de alguns momentos da minha vida em que eu comecei a ficar aflito e angustiado por vários motivos. Sabe aquele momento em que você está prestes a passar por uma grande prova, ou então você recebe uma notícia bombástica que mexeu com a sua vida, o seu batimento cardíaco vai lá em cima, você começa a transpirar, você começa a suar frio, você fica nervoso, as mãos começam a formigar, você começa a ter a sensação de que está perdendo um pouco a realidade, fica aquela sensação também de pré-desmaio, me segura porque eu não estou bem, já vai fazer mais escândalo, mas as pessoas normais sentam, mas alguma coisa está fora o trem saiu do trilho e eu não estou legal. É algo que começa a acontecer com Jesus. Alguns autores, alguns teólogos chamam momentos como este na vida de qualquer ser humano como a noite escura da alma.
São momentos e períodos da vida em que muitas coisas saem do normal e nós começamos a viver momentos de angústia e aflição. São momentos em que nós começamos a perder a esperança, as perspectivas não são boas e as notícias não são animadoras. São aqueles momentos na vida em que você começa a precisar tomar calmante para dormir. Algumas pessoas não tomam calmante para dormir, mas eu conheço muita gente que, se não tomar uma boa dose de uísque, não consegue dormir nesses dias. Alguns outros vão precisar de um bom cigarro de maconha para conseguir relaxar. São momentos em que nós estamos aflitos, angustiados, e nós começamos a notar que perdemos o controle da própria vida. Jesus passa por esse mesmo momento. Ele ora, ele se aflige e ele se angustia. São sentimentos que normalmente caminham juntos. Você já passou por isso? Eu acho que todo ser humano sabe o que é isso. Eu já passei por isso, você já deve ter passado por isso. A noite escura da alma. Geralmente, quando nós estamos nesse momento, nós nos sentimos no fundo do poço. O que nós, como cristãos, fazemos? Nós oramos. Oramos. E nós oramos em desespero. Como quem diz: Deus, por favor, tem misericórdia de nós. Por favor. São aqueles momentos em que a gente diz para Deus: Deus, se o Senhor atender o meu pedido, eu nunca mais peço nada. Eu preciso que o Senhor atenda o meu pedido. E eu nunca mais peço nada. Ou então nós começamos a fazer promessas do tipo: se o Senhor atender o meu pedido agora, eu vou servir o Senhor para sempre. Ou então nós dizemos: Deus, se o Senhor é Deus, mostra que o Senhor é Deus agora. E geralmente, o que é que nós ouvimos depois disso? Nada. Nada. Nós olhamos para o relógio, ele continua a correr, e as horas da madrugada vão chegando, e a nossa angústia vai crescendo. Você se levanta da sua cama, você vai para a cozinha, toma um copo d'água, você ainda se sente mal, você sente na sala, fica olhando para o nada durante horas e horas. E você volta a orar, você volta a clamar, você volta a pedir a intervenção de Deus, e nada. Nada. Você está naquele momento, você entrou na noite escura da sua alma. E pior, muitas vezes, sem a perspectiva de sair dela. Jesus fez a mesma coisa. Porque o texto continua dizendo que ele se angustiou, ele se afligiu, e indo um pouco mais adiante, ele prostrou-se e orava, para que, se possível, fosse afastada dele aquela hora. Uma coisa importante para você olhar nesse texto: preste atenção na oração de Jesus. O que Jesus pede para Deus afastar? A cruz? Não. Ele pede para Deus afastar aquela hora. O que ele está dizendo para Deus é: Senhor, eu vou para a cruz. Tá ok. Mas eu não quero passar por essa angústia. Eu não quero passar por esse momento. Eu não quero passar por esse instante. Eu não quero passar por essa sensação angustiante que eu estou sofrendo agora. Ele diz: Pai, afasta essa hora de mim. E ele dizia: Abba, Pai, tudo te é possível. Afasta de mim este cálice. Contudo, não seja o que eu quero, mas sim o que tu queres. Deixa eu explicar um pouco essa expressão Abba, Pai. Alguns estudiosos dizem que a expressão Abba, ela vem da expressão usada por crianças que estão aprendendo a falar. Abba significaria, como a gente diz no português, eu tenho uma filha que está começando a aprender a falar. E ela, quando vai chamar o papai, ela fala Papa.
E a maioria das crianças aqui no Brasil, quando vai aprender a falar papai, fala papa, ou vai aprender a falar mamãe, fala mama. Isso é normal das crianças. O aba era mais ou menos esse som na linguagem que as pessoas usavam no idioma falado por Jesus e pelos seus conterrâneos. Aba era uma linguagem totalmente infantil. Era como se eu e você estivéssemos diante do nosso pai dizendo: papá, papa. É como se nós estivéssemos tentando usar uma linguagem que convencesse o nosso pai da nossa total incapacidade de quão pequeno nós somos, tentando trazer à memória do nosso pai aquele bebezinho que nós fomos totalmente indefesos. É uma exclamação baseada na forma como uma criança que está aprendendo a falar usa. É uma linguagem aberta. E aparentemente Jesus está se colocando como uma criança diante de Deus, dizendo: papai, o senhor não está vendo o seu filhinho aqui sofrendo, angustiado, afligido? Faz alguma coisa. Era como se o próprio Jesus estivesse usando uma linguagem tentando mostrar para Deus o quanto ele é indefeso e está sofrendo. Claro que você não pode se esquecer que Jesus não é esse ser totalmente indefeso, mas naquele momento em que ele está passando pela aflição, pela angústia, ele se sente completamente vulnerável, e ele diz: pai, se possível, passa de mim esse cálice. Abba, pai. É a mesma forma que nós usamos para Deus. Deus, eu não tenho palavras, mas eu preciso que o Senhor intervenha em minha vida. Pai, eu não sou aquele todo-poderoso que eu tentei mostrar. Eu sou uma porcaria e eu preciso do Senhor. Quem aqui nunca orou assim? Quem aqui nunca se sentiu assim? O texto continua, então, ele volta aos seus discípulos e os encontrou dormindo. Simão disse ele a Pedro: você está dormindo? Não pôde vigiar nem por uma hora? Vigiem e orem para que não caiam em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. E mais uma vez ele se afastou e orou, repetindo as mesmas palavras. Repetindo as mesmas palavras. Você já sentiu essa luta que o próprio Jesus está dizendo para Pedro? O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Já sentiu isso? Terrível esse momento. Isso acontece principalmente quando nós estamos diante da possibilidade de um grande pecado. Nosso espírito diz para nós: não. O que a carne faz? Sim. Mata a sua fome, sacia a sua sede. Quantas vezes nós, seres humanos, estamos caminhando em direção ao momento de pecado, com uma luta sendo travada dentro de nós? O Espírito dizendo para mim e para você: não vá, não entre, não faça. E o nosso corpo dizendo: vá, faça, deleite-se, aproveite, você merece. Geralmente quem vence? Vence da mesma forma que aconteceu nesse texto. Pedro, você não tem ideia do que está acontecendo. É interessante porque Pedro, mais uma vez Pedro, ele não faz ideia. Jesus está nos seus últimos momentos. Daqui a pouco ele vai ser preso, torturado, condenado, crucificado. E Pedro faz o quê? Dorme. Você não pode esquecer que eles acabaram de sair da ceia. Depois de uma boa comida, uma boa bebida, o que você tem? Sono. Pedro está ali na cesta, ele está tranquilo, vai para um jardim. Imagina só, você comeu pra caramba, bebeu bem, você vai para um jardim, aí Jesus fala assim: vamos orar. Não. Imaginou? Imagina só a cena. Eu termino aqui no juntamento e falo: gente, seguinte,
Vamos todo mundo para a pizzaria. Todo mundo. O patrão, estou bancando. Ele vai para a pizzaria e lá chega assim e fala assim, meu jeito, mas eu, além de uma pizza 4 queijos, uma calabresa, uma baiana, uma lite para dar aquele bafo para beijar, será que a gente podia tomar um... Não, calma aí, pede aí. Será que... Não, calma aí. E, tá, como é que é? Um colarinho aqui, um colarinho ali. A gente sai da pizzaria lá pelas 11h30. Você já pensa, nossa, eu vou para casa agora, me arrebentar de dormir. Aí eu chego e falo assim, gente, antes da gente sair, eu gostaria de pedir que a gente passasse aqui juntos agora um temporâneo. Você pensa, não, vamos orar rapidinho aqui. É uma oração rápida, tipo, oração boa noite, vamos embora. Aí quanto tempo Jesus passa orando? Uma hora. Imagina, fala, gente, vamos aqui dar as mãos, vamos orar. Começa a orar. Vai. 11h45, meia-noite, meia-noite-15, meia-noite. Quando eu abro o olho, meia-noite, aí eu vou meia-noite e meia, eu falo, no nome de Jesus, amém. Amém. Aí eu olho para vocês e falo assim, vocês estavam dormindo? Gente, vocês estavam dormindo? Vocês não conseguiram vigiar 1 hora? Sabe como é que é? Vontade a gente tem, mas a carne é fraca. Então, é justamente o que eu estou dizendo. Vocês não têm ideia do que vai acontecer. Vocês precisam vigiar agora, porque vocês não sabem o que está acontecendo. Às vezes o mais complicado da vida é que nós somos completamente alienados. Porque vamos imaginar então que vai acontecer amanhã cedo, aquilo que eu disse, Deus vai mudar a sua vida amanhã cedo, vai pegar a sua vida e virar do avesso. Você vai se pego de surpresa? Um cristão não seria pego de surpresa, porque ele sabe que Deus pode fazer isso. Um bom cristão. Mas nós não somos bons cristãos. Nós seremos pegos de surpresa porque nós não vigiamos. Nós achamos que isso pode acontecer com qualquer pessoa, mas não vai acontecer com a gente. Aí Jesus mais uma vez se afasta e ora usando as mesmas palavras. Aí deu meia-noite e meia, eu dei uma bronca em vocês. Mas vamos orar. De novo. Vamos orar com as mãos, vamos orar. Vocês vão, agora vai. É igual quando você fala que vai orar à noite na sua cama. Hoje eu vou orar. Tá bom. Quando voltou, de novo os encontrou dormindo, porque seus olhos estavam pesados. Eles não sabiam o que lhe dizer. Voltando pela 3ª vez, ele lhes disse: vocês ainda dormem e descansam? Basta, chegou a hora. Eis que o Filho do Homem está sendo entregue nas mãos dos pecadores. Levantem-se e vamos, aí vem aquele que me trai. Enquanto ele ainda falava, apareceu Judas, um dos 12. Com ele estava uma multidão armada de espadas e varas, enviada pelos chefes dos sacerdotes, mestres da lei e líderes religiosos. O traidor havia combinado um sinal com eles: aquele quem eu saudar com um beijo é ele. Prendam-no e levem-no em segurança. Dirigindo-se imediatamente a Jesus, Judas disse: mestre, e o beijou. Os homens agarraram Jesus e o prenderam. Deus disse não. Senhor, passa de mim essa hora. Não. Senhor, passa de mim esse cálice. Não. Em João 42, versículo 2, está escrito assim: sei que podes fazer todas as coisas, só que nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Deixa eu dizer uma coisa importante para você. Entre o profundo clamor dos filhos e a manifestação da vontade de Deus, é a vontade de Deus que sempre vai prevalecer. Se você não gosta de um Deus assim, você não pode gostar do Deus da Bíblia. Porque o Deus da Bíblia funciona assim: entre a sua vontade e a vontade dele, ele vai fazer sempre a vontade dele. Sempre. Ele nunca vai ser pego de surpresa do tipo: não acredito que fulano fez tal coisa. Anjos, ele tinha uma reunião dos anjos. Vocês me informaram que fulano fez tal coisa? É, senhor, a gente esqueceu de escrever no relatório. Eu acho que foi o Miguel. Foi o Miguel. Não foi o Gabriel.
Aí, vai encerrar a conversa com Satanás. De qualquer forma, Deus nunca vai ser pego de surpresa. Deus sempre vai fazer a vontade dele. Qual era a vontade dele com Jesus? A vontade dele com Jesus era que Jesus passasse por aquele momento, fosse para a cruz e morresse. E não importa o quanto Jesus orasse, isso iria acontecer. Ele iria sofrer, ele iria para a cruz, ele iria morrer. Porque essa era a vontade de Deus, e a vontade de Deus sempre prevalece. Acontece que Deus às vezes fala não para nós, porque o não dele é simplesmente a vontade dele, para que as coisas aconteçam de acordo com o planejado dele, e não importa, você vai ter que se adequar a isso. Claro que nós seres humanos, que não gostamos de Deus ser Deus, a gente vê isso como uma grande justiça. Não, mas espera aí, quer dizer então que Deus sempre vai fazer do jeito dele? É por isso que quando nós assumimos o cristianismo como a nossa forma de relacionamento com Deus, quando nós nos submetemos a Jesus, o que está implícito nisso é: Deus, faça a tua vontade. Aliás, no Brasil, todo mundo praticamente já fez a oração do Pai Nosso pelo menos uma vez na vida. A oração do Pai Nosso diz: Pai Nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha teu reino e seja feita a tua vontade. Você já orou isso, não orou? Então, a gente vai reclamar do quê? A gente está orando. Quando Deus fala não, às vezes Ele simplesmente está respondendo essa oração. Seja feita a tua vontade. Ok? Vou fazer. Vai fazer sempre. E aí a gente ouve Deus dizendo não, a gente reclama. Mas você não orou, seja feita a minha vontade? Se orou, seja feita a minha vontade, eu estou fazendo a minha vontade. Agora você vai falar não por uma coisa que você falou? Claro que nós somos humanos, nós estamos acostumados com essa nossa burrice de querer, não querer, fazer e não fazer. Mas Deus não é assim, Deus não é inconstante como nós. E aí até mesmo para Jesus Ele diz não. Se aconteceu com Jesus, não vai acontecer com você? Vamos imaginar o seguinte: Deus já falou não para Jesus. Quem somos nós para tentar dizer: para mim o senhor não pode falar não? Pode, porque já falei não para Jesus. Jesus é Jesus. Ele é Deus, nós não. O caso de Jesus mostra: Deus diz não para quem Ele quiser, na hora que Ele quiser, e no fim das contas, ninguém tem nada a ver com isso. Ninguém. A gente pode brigar, a gente tem o direito de brigar, mas no fim da briga, quem que você acha que vai sair com vantagem? Ele. É gostoso ouvir isso? Não. Eu estou dizendo isso, mas deixa eu dizer uma coisa clara: eu não gosto quando isso acontece. Porque senão você pode ouvir e falar assim: mas para um pastor é fácil falar isso. Para o pastor é fácil falar isso. É horrível quando um pastor tem que viver isso. Porque eu também não gosto quando Deus fala não para mim. Mas há algumas alternativas. Você briga com Deus, você ora, você pode xingar se você quiser. Mas no final não tem jeito, Ele vai fazer aquilo que Ele queria fazer, porque Ele é Deus e ponto final. Ele pode. Nós estamos vivendo numa sociedade que tem tentado abrir mão de hierarquia. Então a gente já não se relaciona bem mais com o chefe, como as gerações anteriores. As gerações anteriores olhavam para a hierarquia e reconheciam a hierarquia. Nós somos criados agora, nós somos uma geração que os filhos mandam nos pais. Não é assim que está acontecendo agora? Então a gente bagunçou toda e qualquer noção de hierarquia. E a gente acha que Deus é aquele pai fraco que olha para nós e diz: não, a gente faz, tudo bem, agora passa. Não, não passa. E deixa eu dizer uma coisa importante: se Ele tiver que matar você para fazer a vontade dele, Ele vai matar você. Eu sei que é duro ouvir isso, porque a gente sempre acha que a nossa vida é mais importante que o plano de Deus, mas não é. Eu sei muito bem, e eu creio nisso, que quando nós chegarmos nos céus, tudo vai ser muito claro, nós vamos olhar e fazer: então tá bom. Mas enquanto isso não acontecer, a gente ainda vai estar em crise. Não, não e não.
Já parou para pensar que dizer para Deus, seja feita a tua vontade, significa dizer que se Ele quiser arrebentar com a sua família inteira, Ele pode fazer isso? Por que dizer, seja feita a tua vontade, mas com nota de rodapé, enquanto ela for boa para mim, Senhor, me dá um namorado, tipo o Brad Pitt. Só que se ele te der um teu Macalé, você fica com ele, minha filha. Tem jeito, não, aí você vai casar. Vai casar, não vai ficar solteirona. Senhor, eu queria ganhar na Mega Sena. Conhecendo a nós, como nós os conhecemos, diga com sinceridade, pai, se você ganhar na Mega Sena, você acha que foi Deus ou o diabo? Vai, diga com sinceridade, conhecendo como a gente se conhece, vai. Diz aí, se você ganhar na Mega Sena na próxima quarta-feira, quarta e sábado tem sorteio ainda? Não. Quem falou de quarta e sábado, as pessoas 20 anos, eu nunca joguei, de quarta e sábado tem sorteio da Mega Sena. Se na próxima quarta-feira você ganhar, você acha que foi Deus ou o diabo? O diabo, com certeza. Não, vamos deixar. O diabo deve estar diante de Deus agora falando assim, deixa ganhar na Mega Sena, por favor. E Deus está falando, não. Se Deus quiser arrebentar, ele fala, não, deixa ganhar na Mega Sena, vai. Aí ferrou sua vida. Você vai ganhar na Mega Sena, vai ficar insuportável. Salvo raríssimas exceções, você vai ganhar na Mega Sena se Deus quiser, mas raríssimas exceções. Se for, por exemplo, assim, para doar tudo para missões, para doar todo o dinheiro para as crianças carentes da África, aí se você ganhar e doar todo o seu dinheiro, eu acredito que foi Deus. Mas se for para satisfazer a seus desejos e sua vontade, eu tenho sérias dúvidas. E enquanto a gente orar dizendo, Deus, dá, para satisfazer as nossas vontades egoístas, Deus vai continuar dizendo, não. Porque se Jesus tivesse a oração dele atendida naquela hora, nós estaríamos eternamente no inferno. Imagina se Deus tivesse dito sim para Jesus naquela noite. Ok, eu vou responder sim para a sua oração, você não vai mais para a cruz. Ferrou para todo mundo aqui. Essa história da igreja não existiria e nós ainda estaríamos eternamente mortos em nossos pecados. Nós só estamos aqui e somos salvos porque um dia Deus falou não. O não de Deus salvou a nossa vida. Nós somos salvos porque Deus falou não. Então pare de pedir para Deus falar sim sempre. Porque se Deus falasse sim sempre, nós iríamos inevitavelmente para o inferno. Nós somos salvos em Jesus, porque um dia o próprio Jesus orou, Deus, passa de mim esse cálice. E Deus disse, não. E Ele pode fazer isso. Esse próprio Jesus, logo depois desse não de Deus, pendurado na cruz, Ele disse, mesmo o Senhor tendo feito tudo isso, Pai, em tuas mãos eu entrego meu Espírito. Está em tuas mãos, como sempre esteve, como sempre estará. Em tuas mãos. Alguém que acabou de ouvir um não e morreu. Pai, está em tuas mãos. Ele é Deus. Ele pode fazer isso. Em Piracicaba hoje, para quem não sabe, choveu muito forte à tarde. Uma grande parte da cidade está sem luz, que inclui muitas igrejas. Muitos pastores devem ter orado muito hoje pedindo para a luz voltar. E ela não voltou. Deus disse não. Muita gente teve destruída alguma parte dos seus bens. E enquanto alguma coisa acontecia, pessoas oraram e Deus disse não. O que eu sei de tudo isso é que não há explicação para tudo isso. Mas Deus é Deus. E Ele pode fazer. Ele pode.
Cabe a nós dizer, Senhor, tem misericórdia de nós. E entregamos em tuas mãos a nossa vida. Porque se um dia o Senhor disse não para Jesus, o Senhor tem todo o direito de dizer não para quem quer que seja. Senhor, mais uma vez, nós queremos pedir que o Senhor tenha misericórdia de nós. O Senhor sabe que depois de ler a Tua Palavra, a gente morre de medo de dizer, seja feita a Tua vontade. E, Senhor, talvez não seja essa a hora de dizer isso. Não com toda a convicção. Mas, como igreja, nós queremos dizer ao Senhor, seja feita a Tua vontade e tenha misericórdia de nós. Seja feita a Tua vontade e ajuda-nos na nossa falta de fé. Seja feita a Tua vontade, Pai. Mas jamais se esqueça, Senhor, de como nós somos pequenos. Seja feita a Tua vontade, Pai. Mas, Senhor, cuida de nós com carinho. É o que nós pedimos nessa noite. Em nome de Jesus.